Olá, tudo bem? Sou o professor Ivan e vim aqui mostrar para vocês uma atividade muito bacana. Uma atividade diferente do que eu tenho colocado no meu canal do YouTube. Quero mostrar para vocês aqui a atividade de hoje. Ó. É um plano de aula, isso mesmo, um plano de aula. Vocês sabem o que é um plano de aula? Então, vou estar mostrando para vocês um pouquinho do passo a passo, do que escrever, como escrever, tudo dentro de um plano de aula, beleza? Então, essa ideia também é porque esse ano nós estamos nesse momento de quarentena, né? E muitos alunos que começaram o seu ano letivo ainda não teve uma oportunidade de fazer um plano de aula dentro da sala de aula, né? Nem os professores também não tiveram essa oportunidade de ensinar os seus alunos a fazer um plano de aula. Então, a partir daí, eu pensei em ensinar, fazer um pouco, pelo menos um pouquinho, né? Resumir um pouco desse plano de aula aí. Mas antes disso, eu quero mostrar também para vocês, falar um pouquinho, que esse plano de aula, ele é feito aqui na escola daqui da região onde eu moro, beleza? Na cidade onde eu moro, porque cada cidade, cada município, ele tem suas normas de fazer o seu plano de aula, beleza? Então esse daqui é de acordo aqui com o que eu moro, tá bom? Aonde eu moro aqui, hein? Então vamos lá. Para começar, o que é um plano de aula? Vocês sabem o que é um plano de aula? Então, vamos lá. O plano de aula é um instrumento do trabalho do professor. Nele, o docente especifica o que será realizado dentro da sala, buscando com isso aprimorar a sua prática pedagógica, bem como melhorar o aprendizado do aluno. Beleza? Ou seja, é um documento que o professor escreve ali todo o seu percurso da sua aula durante a semana. Isso vai nortear o professor, o que ele vai trabalhar durante a semana, ok? Então vamos cá. Esse plano de aula aqui que eu fiz, ele é baseado já em um que eu trabalhei ano passado na minha aula prática, beleza? Então o plano de aula, ele tem os objetivos, ele tem os desenvolvimentos, tem os recursos e tem a avaliação, ok? Então vamos ao primeiro aqui, os objetivos. Vocês sabem o que é o objetivo? Então, vou falar um pouquinho para vocês do que é esses objetivos aqui. O objetivo é o que se espera ensinar. É o que o professor deseja que as crianças aprendam com aquela atividade. Os objetivos expressam o que se pretende fazer. Ou seja, o objetivo você coloca o que você pretende ensinar para a criança. Qual é o meu objetivo? Que ele aprende a letrinha A, então eu tenho que colocar esse objetivo. Eu quero que ele aprenda a ter mais percepção, tenho que colocar. E uma coisa muito importante, o objetivo ele precisa ser escrito com os verbos no infinitivo. Isso mesmo, os verbos precisam estar no infinitivo. E eu vou falar aqui para vocês alguns verbos no infinitivo, ok? Ó, explorar, vivenciar, estimular, ampliar, diferenciar, compreender e outros verbos mais. Esses verbos é o verbo que você vai dar início aos seus objetivos, ok? Então vem aqui. Quero falar também para vocês o seguinte, que esse plano de aula que eu fiz, da minha aula que foi ano passado, na minha aula prática, eu fiz sobre a história do gato xadrez, beleza? Então aqui, no meu objetivo, o que eu coloquei na minha aula? Estimular a prática e o interesse pela leitura, entendeu? Ou seja, olha o verbo aqui, tá vendo? No infinitivo, beleza? Não pode esquecer desse detalhe, isso é muito importante. Estimular a prática e o interesse pela leitura, ou seja, estimular a leitura com a criança, você pegar um livro para ler. Eu trabalhei a leitura, a oralidade com a criança, e isso é muito importante dentro de uma sala de aula, ok? Outra que eu coloquei aqui nos meus objetivos. Desenvolver a expressividade verbal e comunicação. Ou seja, quando eu acabei de ler aquela história, eu puxei das crianças o que eles ouviram, o que eles aprenderam. Então eu perguntei o nome da história, quantos gatos participaram, quantas cores, não é? O que o gato amarelo fez, o que o gato azul fez. E assim é também com as outras histórias.
toda a história contada para uma criança na educação infantil, que esse trabalho que eu fiz para a educação infantil, a gente precisa puxar das crianças, né, fazer com que eles lembrem a história, que isso é muito importante, tá bom? Outro objetivo que eu coloquei aqui na minha aula foi o seguinte, ó, trabalhar a coordenação motora fina. Por que trabalhei a coordenação motora fina? Porque eu trabalhei com eles na minha aula o origami de gato. Então eu dei papelzinhos a eles e ensinei a eles fazerem o origami de gato, tá ok? Vamos partir agora para o próximo ponto aqui, que é o desenvolvimento, ok? Vocês sabem o que é o desenvolvimento? Vamos ao desenvolvimento. Desenvolvimento é como a atividade vai acontecer. A descrição, o passo a passo de todo o percurso da atividade. Ou seja, a sua aula vai começar como? Você vai começar como? É uma brincadeira? Você tem que começar a escrever essa brincadeira. Como que você vai fazer essa brincadeira? O que vai acontecer depois? E assim vai. É o passo a passo da sua aula, ok? Eu vou mostrar a minha. Então, o que eu fiz primeiro? No primeiro momento, eu contei a história do gato. Eu comecei a minha aula como? Começando com a história do gato, que eu trabalhei a oralidade com a criança. Isso é muito importante com a criança, tá? Que a oralidade, ela está dentro do eixo temático, da linguagem oral e escrita. Isso é muito importante na educação infantil. Outra coisa, construir um origami feito com os gatos, com os alunos, né? Olha só, construir origamis de gatos com os alunos. Foi aonde eu trabalhei a coordenação motora fina. Outro desenvolvimento, depois do origami, eu fiz o quê? Aplicar uma atividade com pintura do gato xadrez. Eu levei gatos em papel ofício para eles pintarem com as cores que eles ouviram da história. Então, cada um pintou o seu gatinho com a cor que ele gosta. Então, eles têm uns que pintaram de vermelho, outros pintaram de amarelo, outros pintaram de azul. Outro desenvolvimento que eu fiz foi montar um cartaz com os origamis do gato feito pelos alunos. Então, aqui está o meu passo a passo da aula que eu fiz. Ou seja, é o passo a passo da sua aula. É a aula que você vai dar dentro da sala de aula, beleza? Vamos para o próximo ponto, ó. Recursos. O que é os recursos? Vamos falar sobre os recursos. Os recursos são os materiais utilizados durante a atividade. O professor deverá providenciar previamente todo o material necessário para a realização da atividade. Ou seja, o que você vai usar na sua aula com as crianças? Você vai usar papel, você vai usar lápis, caneta, você vai usar a louça, né? Você vai usar papel 40 kg. O que você vai usar na sua aula? Então, é tudo isso que você vai colocar nos seus recursos aqui, ó. É onde você vai colocar. No meu caso, nesta aula, eu usei um envelope, porque é onde eu fiz o desenho do gato. Eu usei folha A4, que foi aquela folha para poder as crianças pintarem o gato. Eu utilizei Color Set, que Color Set tem as folhas coloridas, e eu coloquei dentro do envelope e puxei para poder ver a história do gato. Usei papel 40 kg, usei o papel 40 kg para fazer o cartaz do origami do gato. E lápis de cor, que as crianças pintaram o gato. Certo? Então, todo o material que eu usei foi esse daqui. São os meus recursos. Ou seja, o recurso que vocês vão estar fazendo na aula prática de vocês, ok? Agora vamos lá, a avaliação. Nessa avaliação, eu quero mostrar aqui para vocês 2 pontos diferentes. Por quê? Porque o professor pode estar pedindo para vocês fazerem um plano de aula dentro da sala de aula como um exercício, né? Para praticar. Então, vocês vão colocar essa avaliação de uma forma diferente quando vocês for fazer um plano de aula para a aula prática de vocês. Então, eu vou mostrar para vocês primeiro um pouquinho da avaliação, como se fosse um plano de aula dentro da sala de aula, depois como se fosse o seu estágio na sua aula prática, ok? Então, olha só, a avaliação.
será realizada através da observação de vários mecanismos como participação, interação, realização das tarefas, coordenação, cooperação dos alunos. Então vamos lá. Essa avaliação aqui no caso eu fiz para uma aula simples dentro da sala de aula, como se o professor tivesse me pedido um plano de aula dentro da sala de aula só para fazer. Então eu colocaria até dessa forma aqui, não tem problema. Pode ser dessa forma aqui, que eu vou interagir com o aluno, eu vou ver a participação do aluno, eu vou ver a cooperação do aluno, essa questão toda aqui. Agora, se for a sua aula prática, se esse plano de aula for para a sua aula prática, além de ser tudo isso aqui, de vocês verem a participação da criança, a cooperação, agilidade, ver se eles estão cooperando um com o outro, vocês também vão se autoavaliar como professor. Quem é o professor que vai ser avaliado? Vocês. Então vocês também vão se avaliar. No caso, como eu me avaliei na minha aula prática, eu coloquei como? Posso colocar de várias formas. E uma das formas eu posso colocar também assim, todas as aulas, todo o meu plano de aula saiu de acordo com o que está escrito, tudo foi dado, os alunos me ajudaram, todos eles cooperaram. Então, há uma diferença. Prestaram atenção? Deu para vocês entenderem um pouquinho do que é um plano de aula? É bem simples. E se vocês forem fazer um plano de aula em um papel branco, não esqueçam de colocar colégio que vocês estudam, PPIP, que é Práticas Pedagógicas e Iniciação à Pesquisa. Né? O nome de vocês, estagiário ou estagiária, o nome de vocês. O plano de aula, educação infantil para a escola, que eu criei uma turma, botei aqui G5B, como se eu estivesse dando para crianças de 5 anos. Deu para vocês entenderem um pouquinho do que é um plano de aula? Bom, espero que vocês tenham gostado, ok? Esse vídeo vai estar no meu canal. Dá uma olhadinha lá, que lá também tem várias brincadeiras lá que eu faço, lá que eu tenho feito com a minha filha. Muitas atividades bacanas que vocês podem criar para a aula prática de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado. E no próximo vídeo, eu vou estar ensinando vocês a fazer rotina, ok? Então, aguarde até lá no próximo vídeo. Tchau!